Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje nós vamos ter um Conexões muito especial. Nós estamos aqui diretamente da cidade de Pereiro, em que viemos conhecer uma grande empresa. Quando você chega, você realmente se empolga com o tamanho da empresa, você realmente nem acredita que isso possa existir no meio do sertão do Ceará. Mas a gente começa a pensar, como é que chegou até aqui? Foi fácil? A jornada foi fácil? Não foi. Nós estamos aqui na sede da Brisanet, diretamente de Pereiro, Ceará, para conhecer a história do fundador dessa empresa. Um gênio, um cara totalmente diferenciado, que teve muito foco na vida, lutou pelos seus sonhos, nasceu muito pobre, chegou a passar fome e conseguiu vencer na vida. Esse programa é a maior prova de que as pessoas que têm foco e determinação, que vão atrás de realizar os seus sonhos, não ficam só sonhando, procuram realizar, podem vencer na vida. O nome dessa pessoa, José Roberto Nogueira, a quem eu agradeço bastante ter nos recebido aqui. Deixa eu apertar a mão dele. Prazer ter te conhecido, meu amigo. E vamos contar essa sua vida maravilhosa para os nossos telespectadores e os nossos ouvintes da Jovem Pan News e telespectadores da TV Cidade. Grande prazer, meu amigo. E vamos aí a nossa história da grande missão, que nunca vai parar, ou seja, não tem projeto final, tem construção sempre. Tem começo, tem o meio, o presente, mas não tem fim, né? Não tem fim. Meu amigo Roberto, então vamos começar pelo começo. Eu queria que você contasse como é que foi a tua infância. Você nasceu aqui em Pereiro, devia ser tudo maravilhoso, né? Deve ter sido em berço de ouro, os passarinhos cantando, dinheiro farto. Como é que foi o começo da tua vida? Primeiro, é bom saber como era a vida de quem morava na roça na década de 60 e 70. Quem morava na roça nos anos 60 e 70, as famílias eram bem numerosas, 12, 15 pessoas na casa, e as pessoas viviam apenas da agricultura. Só que é uma agricultura que no Nordeste, a cada 10 anos, você tem ciclos, que a cada 2, 3 anos não produz nada, praticamente nada de alimento, mas 2, 3 pela metade, e 3, 4, 5 anos favorável à produção. Então, naquele ambiente, eu recordo mais do ano 1970. Eu sou mais novo de uma família, era 13, mas morreu 2 bem criança, então somos em 11 irmãos, eu sou mais novo. E em 1970, Nordeste foi uma das grandes secas. E na minha casa, por exemplo, em 1970 não tinha feijão, não tinha milho, não tinha arroz. Você chegou a passar fome? Em 1970, a maioria das famílias do Nordeste, principalmente da nossa região, as pessoas não tinham. Minha casa em 1970 ninguém comeu feijão, nem arroz, nem carne. Então, em 1970 tinha um produto que eu acho que foi importado da África, um negócio chamado bugo, que era uma semente, e era distribuído nas frentes chamada frente de rodagem, né? Nem frente de emergência. Deixa eu te fazer uma pergunta. O irmão mais novo, de 10, né? Aliás, 11, sou mais 11. Você é o 11º. Normalmente, uma dificuldade dessa, né? Você com 5 anos de idade, uma seca dessa, como é que era o estudo? Às vezes os pais nem colocavam os filhos para estudar, não tinha nem como, porque você tinha que sobreviver, plantar e tal. Como é que foram os seus estudos? Como é que foram? Não, os meus irmãos mais velhos estudaram até a 4ª série, 3ª série, aprenderam a ler e escrever. Na roça, o foco é produzir. Sobreviver. A família mais numerosa na agricultura tinha mais vantagem do que a família menor. Por isso que tinha mais mais mão de obra. Mais mão de obra. Então, os irmãos mais velhos de 3ª e 4ª série, uma das irmãs formou com grande dificuldade, até para comprar material escolar como lápis, isso foi uma dificuldade grande. E 5, 6 anos ainda não está na escola. Eu comecei a estudar aos 10 anos. Foi mesmo, Roberto? Aos 10 anos eu comecei a frequentar a escola, aquela escola de roça, que numa sala tem aluno de todas as séries, e a professora vai ensinar ali a ler e escrever. Quer dizer que você começou a estudar com 10 anos de idade? E as principais 4 operações matemáticas. Então, comecei a estudar aos 10 anos e no final desse ano, depois de um ano, meu pai falou que eu ia estudar na cidade, no ano seguinte. Aí esse foi
Aí foi um trauma. Passei o resto dos próximos 5, 6 meses, toda noite, tendo pesadelo com o primeiro dia de aula. Antes mesmo de você ir para a cidade, você já tinha essa curiosidade, já mexia nos brinquedos ali, desmontava, montava, já tinha isso aí com você? Que brinquedo? Quem de roça não tem brinquedo. Na roça era sobrevivência. Então, até por grandes períodos você não tem nem chinelo para andar, anda até de pé descalço. Então não tem sapato, não tem roupa, é aquela bermuda feita com o resto da roupa do mais velho que trabalha na roça, que alguém corta esse pedaço e faz ali a bermuda. Então, quando a gente é garoto, que ia jogar ali bila, ou coisa assim, tinha 4, 5 moleques, todos eles estavam usando a mão só, porque a outra mão estava segurando o calção. Já viu aquele negócio de jogando, tem que estar segurando. Ia correr, mas com a mão presa, uma mão estava presa, segurando ali o calção. Então era esse mundo, mas você não reclamava porque em volta era tudo igual. Então, você enxergava, não tinha televisão, não tinha rádio. E diga uma coisa, qual foi a primeira vez que você viu um rádio na sua vida? Tá, quando eu comecei a ir para a escola, a pé, sem bicicleta, eu comecei a imaginar, construir um objeto que pudesse me transportar. Imagina uma bicicleta, parecida com uma bicicleta, mas tudo de madeira, sem comprar acessório, fazendo tudo. Mas não cheguei a construir. E aí, aos 13 anos, em 78, quando eu chego da roça, porque quem mora na roça começa a trabalhar aos 6, 7 anos. Parte dos garotos, dos filhos, é responsável por transportar água de longe, outro vai buscar alimento para um ou dois pouco gado, e o outro vai para a enxada. Então, mas todos passam por todo o ciclo completo. Então, aos 13 anos, no dia que eu chego na rádio, da roça, aí tinha um homem chamado Pedro do Rádio, ele tinha até um problema na corcunda, né? Tinha um problema nas costas, e estava em cima da casa instalando antena. Então, isso em 78. Então, foi quando chegou o rádio, a pilha que não tinha energia elétrica, não tinha nem a expectativa de chegar na nossa região. Ele estava instalando uma antena em cima da casa para poder pegar, né? Porque senão nem isso pegava. Todo rádio AM se instalava um fio de uma cumieira, do extremo de uma cumieira para outra, instalava aquele fio e puxava a ligação do rádio. O cabo da antena e ligava ao rádio. Então toda casa, não toda casa tinha rádio, poucas casas tinham rádio. Você tinha então, mesmo em 78, 13 anos. Então em 13 anos que chegou o rádio, então onde houve esse grande despertar, esse estalo. Ou seja, você lembra do primeiro programa que você ouviu no rádio? Não, um equipamento, eu não estava interessado no programa, estava interessado naquela caixa falando. Estava interessado naquela caixa que estava ali, não tinha nada se movimentando e ela estava falando. Então a primeira curiosidade é abrir, ligar e olhar se tem alguma coisa se mexendo. Teu pai descobriu que tu abriu o rádio, não? Não, isso aí você faz quando tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa, você abre ali, não é com chave de fenda, não tem chave de fenda, é com a faca mesmo. Então você abre com a faca, não pode ter faca, não é chave de fenda. Abrir o rádio. E se desse um problema de quebrasse o rádio, como é que ia ser? Não, mas bem cauteloso, né? Esse primeiro momento é para observação. Abre e fica olhando ali se tem movimento, aí põe o dedo em alguma peça, aí como um raio, quando você coloca o dedo em algum componente, acaba gerando ruído, e aí aquele... Já aí foi o primeiro estudo ali em cima do que é um rádio. Está recebendo o sinal, não sei de onde, e está falando. Então não estava interessado no programa, estava interessado no rádio falando, na transmissão, a comunicação acontecendo. Então, naquele momento eu defini que eu ia estudar o rádio, eu ia ser um técnico desse equipamento. Então, já defini que meu futuro ia ser eletrônico. Naquele momento eu defini que meu futuro é eletrônico, mas a área de mecânica estava viva. Deixa eu fazer uma pergunta, Roberto. Você, depois que você viu o rádio, desmontou o rádio, começou a ter interesse pelo negócio, você fez um curso por correspondência, foi isso? Ainda não, eu não sabia se tinha, eu não tinha acesso a fazer um curso. Ainda não tinha acesso? Dos 13 anos, desse primeiro contato com o rádio, os 2 anos seguintes, ocorreu mais uma evolução mecânica. Sim. A curiosidade
de como as coisas funcionam daqui que estava mais próximo de mim. Tipo uma bicicleta assim? Não, um Jeep raramente chegar, e é um Jeep chegar, você está curioso como o Jeep funciona. Então, ao invés de entrar dentro do Jeep, que o Jeep já é aberto mesmo, então você pedir para outro garoto ficar sentado no volante, pisando o pé no freio, embreagem, e eu ia para baixo olhar o que estava se mexendo. Seguir o movimento do freio, da embreagem, abrir capuz, ou seja, o dono do Jeep obviamente não estava ali, né? Estava ali conversando com alguém, na roça, encosta ali, vai conversar com o vizinho, e não está fazendo ali aquela busca de curiosidade. Então, e também quando sempre tinha um carro, né, aqui na época, não tinha asfalto, então na época da estação chuvosa tem os famosos atoleiros, onde os carros passam um dia lá que não consegue sair, e quebra, então era o nosso investimento. O nosso investimento é estar ali ao lado, aí o carro esquenta, vai abrir capuz, e a gente está ali em volta, tentando entender ali como funciona. Então esses 2 anos de maior curiosidade mecânica, e também eu indo para a escola e tentando imaginar fazer algum objeto que não precisasse ir a pé. Então houve essa evolução mecânica. E aos 15 anos que eu comecei a comprar algumas revistas de eletrônica, e no mesmo ano, no final do primeiro ano, aí eu tive acesso a uma dessas revistas com a propaganda do Instituto Universal Brasileiro. E foi essa propaganda dessa revista que ele fez? Então eu comecei a estudar eletrônica já no final dos 15 anos. Mas teve a história de uma bicicleta que você passou, me disseram que era 6 meses, mas foi 8 anos para comprar a bicicleta. E depois você botou o motor na bicicleta, como é que foi isso? Aos 16 anos eu só comprei a bicicleta, estava naquela fase já de focado na eletrônica, mecânica eu gostava, é tanto que nessa fase de 16 anos, 17, até minha curiosidade por como as coisas funcionam, então quando eu tinha aqueles motores de picadeira, o motor de casa de fazer farinha, que já estava quebrado, então pedia para consertar. Então já estava quebrado mesmo, a pessoa deixava eu mexer. Então desmontava. Você ganhava dinheiro, o pessoal lhe pagava? Não, eu não tinha interesse não. Meu interesse é que alguém permitisse eu desmontar todo e montar de novo. Confiar, né? Confiar. E ali, muitas vezes estava só ali um bico injetor sujo, se fazia aquela limpeza e voltava a funcionar. Ou algum vazamento ali da bomba injetora e colocava aquele equipamento a funcionar. Essa era a minha satisfação, pôr aquela máquina voltar a funcionar novamente. E isso eu estava aprendendo, estava desenvolvendo toda essa minha habilidade mecânica. Nesse período entre 16 anos até os 20 anos, quando eu fiz essa mudança, transformar a bicicleta num equipamento que não precisava pedalar, e sim com tração a hélice. Essa bicicleta durou 4 anos na sua mão? Quase 5 anos, porque eu já fui embora no final de 80, já em 86, já com 21 anos. Então, nesse período, entre 16 e 17, eu estava ali também acompanhando esse desenvolvimento e traçando minha vida futura. Para onde eu ia, metas de futuro. Para onde eu ia para evoluir tecnicamente nessas áreas, principalmente do rádio. Que o foco era terminar o 2º grau, mas eu já tinha feito os cálculos, que é terminar o 2º grau aos 21 anos, e ir embora para São Paulo, ficar 2 anos em São Paulo, arrumar recurso e voltar para Pereira para montar uma oficina de rádio, de consertar rádio e TV. Você já tinha isso em mente? Já tracei. 21 anos vamos embora, passo 2 anos, estudar mais eletrônica, comprar os equipamentos e voltar para Pereira e montar minha oficina de rádio e TV. Mas, ao mesmo tempo, aos 17 anos, que a televisão, quando eu tinha 17 anos, a televisão preto e branco, que meu pai comprou, já usada, estava funcionando aí um pouco melhor, porque não tinha sinal, e começou o sinal ter uma imagem que dava para ter uma boa interpretação. E assisti um programa chamado O Cosmos. Era do Carl Sagan. Dos maiores cientistas que conseguiu transmitir ciência para leigo, que é o Carl Sagan, conhecido por transmitir ciência para leigo. Então eu assisti o Cosmos, que ao mesmo tempo que a televisão chegou, você está no meio do nada, não tem uma ideia de como o mundo funciona. Alguém chegava de São Paulo contando como é que funcionava um elevador, uma escada rolante, você não conseguia fazer essa imagem, porque você não tinha televisão, você não conseguia formatar essa imagem. E
Aí a televisão chega e abre um mundo. De repente tem um cientista contando a história. Quem não passou por uma transição dessa não tem a menor ideia do que é estar no meio do nada, num acesso à rádio e chegar a uma televisão. Porque você nunca viajou, você nunca viajou, não sabe como que é nada do mundo. E vem a televisão mostrando o que existe. A real dimensão do mundo. O que existe de tecnologia para quem é extremamente curioso por tecnologia. E aí eu fiz a minha grade de programação entre alguns canais dos principais documentários. Então, houve o Cosmos, que é um programa mais avançado de astronomia, e depois seguiu outros programas com seriado, por exemplo, chamado Brasil, Terra da Gente, apresentado pelo repórter Amaral Neto. E o principal desse programa era para mostrar as tecnologias brasileiras. E onde estava o centro das tecnologias brasileiras? São José dos Campos, era o Vale do Silício. Então você tinha Tecnasa, Engesa, Avibraz, Opta, Embraer. Então tinha uma quantidade de quase 15 empresas voltadas para tecnologia principalmente bélica. Era o principal fornecedor daqueles conflitos na época, defesa, né? Na época do Oriente Médio, era o principal fornecedor. E lá estava a Embraer. E um dos programas era sobre o Tucano, um avião de treinamento militar. Não é um avião de caça, é treinamento militar. Então, eu já queria estudar eletrônica e gostava também de avião. Então, o foco foi terminar o 2º grau, vou para São José dos Campos, vou buscar recursos para montar minha oficina de rádio e televisão e talvez até se eu consigo ainda trabalhar na Embraer, pelo menos para entrar no avião. Nem que fosse de faxineiro, mas eu queria entrar no avião. E aí, então na Embraer era um sonho não palpável, era assim, uma possibilidade remota. É uma possibilidade remota. Eu vou estudar eletrônica, mas vou tentar ver. Você queria ir para o Vale do Silício brasileiro, que era a região de São José dos Campos ali. Exatamente. E a bicicleta e o motor? Tá. E aí eu construí uma hélice, a partir de uma chapa de aço de 1,20 m, eu cortei no formato de 8. Na talhadeira e na marreta eu fiz todo o ângulo de ataque, que é da hélice. Não foi um ângulo... Para as pessoas entenderem, se for uma hélice reta, ela não vai gerar o empuxo, ela não vai gerar força nenhuma. Tem que ter uma aerodinâmicazinha, né? De baixo rendimento. De baixo rendimento. Que não tinha uma aerodinâmica perfeita, mas era suficiente quando eu consegui consertar um motor velho. E esse motor velho tinha que adaptar ali na frente da bicicleta, acima do pneu, e com a estrutura de madeira suportada pelo resto do corpo da bicicleta. Vocês estão vendo a imagem aí na tela agora. E aí tinha mais uma parte de madeira que subia, e já na altura de minha cabeça eu fiz um eixo onde eu soldei essa hélice, e essa hélice com a correia ligando ao eixo do motor. Então eu conseguia me deslocar. A bicha funcionou mesmo? Sem precisar de pedalar, só com a hélice girando na frente, ou seja, o impulso igual de avião, Roberto, tração a hélice. Isso é uma história fenomenal, é por isso que nós estamos aqui. Você começou a estudar com 10 anos e nós estamos falando que você traçou a sua vida, viu televisão preto e branco, óbvio, pela primeira vez, aos 16 anos de idade, que é quando chegou a energia, rádio, primeiro rádio, depois televisão, viu o mundo através do Cosmos e colocou com a sua característica de inventor um motor. Eu pensando que era um motor, quando eu li um pouco sobre a sua história, que é pouco contada, e é por isso que você está aqui com a gente para contar a sua história, eu pensei que era um motor, uma tração mesmo, mas não, é uma hélice. Não, o motor não tinha nenhuma conexão com as rodas. Com as rodas, era a hélice. Era a hélice. Então, como você fez um avião que não voava? Um avião sem asa. Um avião sem asa. Um avião sem asa. Então, esse Deixa eu apertar sua mão de novo aqui. Pô, okay. Que coisa fantástica, cara. Não, para a época e com os recursos que eu tinha em mãos... Isso não existe. Isso é uma coisa... que eu tinha em mãos é difícil, porque a própria polia, eu não consegui uma polia. Eu fiz uma polia. Só tinha um aro e fui fazendo ali... Eu fui na cidade e pedi emprestado a máquina de solda para fazer uma polia, formando um centro da polia quando não tinha... Fazendo os raios. Então você não tinha... nada. E a bicha funcionou, que é importante. Funcionou, a cidade toda... Virou atração na cidade, né? Virou atração na cidade. E com muito risco, porque aquela hélice, quando estava girando,
fica transparente, né? A hélice girando, não dá para ver. Eu não fiz todo o suporte de proteção. Não, quando você parava, as pessoas chegavam bem próximo e não tinha noção. Sai daí, não tinha noção do tamanho da hélice, porque a hélice está girando na frente, ela fica transparente e as pessoas chegavam muito próximo. Tudo bem que não morreu ninguém não, né? Não, eu ia fazer a versão 2 para fazer a proteção da hélice. A carenagem. Né? Ia ser a versão 2. Mas por nada a versão Nordeste, que é a refrigeração na frente, né? Quer dizer, todo o vento da hélice estava passando por mim, né? Então eu estava. Essa primeira versão. E aí você... Só que até hoje, quase 40 anos depois, mesmo com todo esse recurso tecnológico que o pessoal vende coisa na internet, não tem ainda, não fizeram ainda. E aí, como é que você deu, vamos dizer, materializou seu sonho? Foi para São José dos Campos. Por acaso você vendeu essa bicicleta e com dinheiro você foi? Tá, 3 de janeiro de 87. 3 de janeiro de 87 foi o dia que eu embarquei pela Itapemirim. Então, obviamente você não foi de avião, né? Foi Itapemirim, né? No último mês de 86 eu desmontei a bicicleta, vendi a bicicleta. Você vendeu as partes da bicicleta? Não, vendi a bicicleta pura. Eu desmontei, eu tirei toda a parte de motor, hélice, deixei de lado e vendi só a bicicleta na tentativa de depois, no futuro, remontar de novo. E fui embora para São José dos Campos. Isso já em 3 de janeiro de 87. O ônibus da Itapemirim me largou na BR-116, embaixo do viaduto da Embraer. A Embraer é a joia da coroa nacional até hoje. Né? Hoje é a terceira maior fabricante de aviões comerciais e privados, né, do mundo. Mas para entrar na Embraer, desde aquela época, não era assim, apertar um botão, menino, eu quero entrar aqui na Embraer, como é que é? Você deve ter passado por um concurso, uma coisa, deve ter sido avaliado, o currículo, como é que foi? Foi fácil entrar na Embraer? Bom, a partir dos 15 anos, que eu estudava pelo Instituto Universal Brasileiro, e comecei a estudar ali com lamparina, que não tinha nem energia. Quando eu comecei a estudar eletrônica, estudar o rádio, não tinha energia. Acabei estudando eletrônica com a lamparina do lado aqui. Então eu estava estudando rádio e TV sem conhecer uma TV. Então há 16 anos é que eu comecei, que chegou a energia elétrica, mas ainda a televisão não funcionava bem, não tinha um bom sinal, só aos 17 anos. Então todo esse praticamente 6 anos estudando 4 horas por dia, dando 4 horas por dia e pensando no resto das horas do dia em eletrônica. Então você estava lá na roça, trabalhando com a enxada e imaginando pensando aqui em transistor, como funciona o transistor, o efeito avalanche lá do transistor, que é o grande desenvolvimento do século, que foi exatamente a invenção do transistor. Quando eu fui fazer a entrevista na Embraer, após enviar alguns currículos, e a Embraer estava montando a primeira equipe para trabalhar no primeiro avião, no MX, o protótipo. O MX é o primeiro caça brasileiro, um consórcio Brasil-Itália. Então era só garotos recém-formados em eletrônica. Uma bela máquina, digamos, né? Admitir, né? Uma bela máquina. Para a época exatamente era um avião, já tinha todas as tecnologias, mas era uma bela máquina. Então eu fui fazer parte desse primeiro grupo e na entrevista foi mais simples porque eu estava já com 6, 7 anos estudando várias horas por dia eletrônica e minha sorte ainda é que, primeiro a prova eu preenchi fim a fim porque estava bem fresquinho com a eletrônica. Olha, meu amigo, você que está estudando para um concurso, está com medo, você que está fazendo qualquer coisa na sua vida está com medo, se você se preparar, se você fizer o dever de casa, as coisas dão certo. O homem chegou para a entrevista preparado. Deve ter fechado a prova, né? Fechou a prova. Não, estava preparado, aí entra na Embraer. Um cara que veio lá do interior do Ceará, já estava nesse momento, trocou um salário mínimo, meio salário mínimo de estágio para 8 salários. Não, né? Eu entrei ganhando 10, 12 salários. 10, 12 salários. Aí a vida começou a mudar mesmo. Só que eu entrei na Embraer ganhando 10 vezes o que eu estava ganhando, mas eu continuou gastando a mesma coisa? No mesmo padrão. Eu continuei sobrevivendo com o salário mínimo. Porque você tinha outro plano, né? O objetivo era voltar. Então quando eu faço a entrevista, também com quem eu estava fazendo entrevista, que era o meu futuro chefe, ele
era um ex-militar e a função dele era transportar o rádio de comunicação, o equipamento nas costas, que era o rádio de comunicação da equipe. Então ele gostava de rádio, eu gostava de rádio, então a conversa foi toda em cima de rádio. Fome com a vontade de comer, né? Então ele estava buscando formar a equipe, encontra um garoto que estuda não sei quantos anos, por correspondência, sozinho, assim, extremamente curioso e engajado. Então, eu fui fazer parte da primeira equipe e quando eu entro na Embraer, como eu já gostava de avião, eu fui buscar a entender tudo sobre avião. Deve ter sido assim, uma imagem maravilhosa, você chegando na Embraer com aquela ruma de avião, para quem nunca tinha visto um, né? Entrei em janeiro de 89. No final de 89, eu fui lá no Departamento de Aviação Civil em São Paulo. Tirei minha carteira de mecânico de aeronave, de elétrica de aeronave, de motor, assim, uns 5, 6 carteiras, habilitado a fazer manutenção. Mas é o seguinte, só que o objetivo era outro. Eu queria acelerar. Eu entrei na Embraer, mas não com o objetivo de passar a vida na Embraer. Gostava muito de avião, mas eu queria voltar para Pereira. Eu tinha sempre foco, voltar para Pereira. E para voltar mais rápido para Pereira, eu quis fazer uma ponte, que ainda bem que eu não fiz essa ponte. Eu comecei a fazer curso piloto, 6 meses depois na Embraer, e comecei a tirar as carteiras de manutenção de pequenas aeronaves. Então eu tirei as carteiras de pequenas aeronaves, comecei a fazer o curso piloto, e quando comecei a fazer o curso, estava gastando praticamente o salário em horas de voo. Aí eu resolvi parar o curso piloto, digo, vou economizar recurso e daqui a uns 2 anos eu compro um aviãozinho pequeno, que na época era o equivalente a hoje uns 200 mil reais. Eu compro um avião pequeno, um avião monomotor. Eu viajei e me deparei com um negócio chamado PC, Personal Computer, primeiro computador pessoal, PC XT. Comprei um e dentro da Embraer já vendi para o meu colega. E aí começou, eu comprava o computador e vendia para os meus colegas. É difícil, o gênio. Acontece. Aí acontece o que aconteceu com você. Mas é muito difícil um gênio ter o dom, o tino comercial. Que você é genial, não adianta dizer que você não é, porque você é mesmo. E teve o tino comercial. É raro isso. E aí é que a gente vê que acontece os grandes empresários do mundo, né? Mas continue. Então, chegando começou a vender PC para os cabos. Comecei a vender. Então, quem ia comprar um computador na Embraer, alguém falava, o Ceará vende. O Ceará era o Roberto, né? O Roberto. O Ceará vende computador. Então, comecei a vender o computador. Bom, então já estava ali um movimento que estava vendendo um por semana. Aí eu resolvi empreender. Já 2 anos depois de eu estar na Embraer, aí eu abri a empresa de manutenção e venda de computador. Abri a empresa de manutenção e venda de computador. Depois que eu chegava da Embraer, fazia manutenção do computador e impressora, ia entregar na casa do cliente e no fundo do quintal dessa casa eu fabriquei as máquinas para fabricar antena parabólica. Você produziu a máquina, o ferramental para... Fabriquei máquinas rudimentares também. Porque era para o projeto, não dava para investir. Sim. Eu já estava com um novo negócio. Aí eu tinha que fabricar antena parabólica. Então eu mesmo fiz a geringonça, chamada geringonça. Bem de capital que vai produzir. Mas você chegou a produzir? Não, eu comecei a fabricar e mandar aqui para o Nordeste. Aí você mandava para cá? Nordeste. O foco era Nordeste. O Nordeste você quer dizer Pereira? Pereira e São Miguel. Eu estava o tempo todo querendo encontrar uma forma de voltar para Pereira. Porque, essa Pereira deve ser bonita, mas eu vou passar mais tempo aqui. Eu gostava muito de aviação. Quando entrei na Embraer, eu podia ter seguido carreira de piloto profissional. Mas eu tinha um foco que era voltar para Pereira. Então não dava para voltar para Pereira sendo piloto de avião. Bom, então, Roberto, você já com a sua empresa de venda e manutenção de PC, de vento em popa, também iniciando esse negócio de antena parabólica e vendendo aqui para o Nordeste no caso Pereiro. Tinha uma conexão, você tinha um sócio, tinha um irmão seu que vendia para você aqui, como é que você trazia esse equipamento para cá? Depois eu falo do vento em popa, porque hoje tem a Brisa Neto que é vento e tem a nossa fruta que é uma empresa que eu fundei que é de polpa, então, tá certo. De vento em popa. Então assim, então no final de 90 eu estava ainda na Embraer, fabricando essa fabriqueta de fundo de quintal de antena parabólica e eu tentei fazer um primeiro investimento no Nordeste, um mais robusto, que foi no final de 91, meados de 91,
eu trouxe um computador para vender. Eu vim de carro, trouxe um computador. Antes mesmo das parabólicas? Não, já estava vendendo Ah, já estava vendendo, e resolveu trazer um computador. Trazer um computador. Quando eu cheguei aqui para vender esse computador, aqui num raio de 300 km não tinha um outro computador. Não tinha um operador de computador. Então, o negócio, voltei com o computador. Aí eu mudei a estratégia. Então, se não tem um operador de computador, não tem quem faça uso do computador. Então, em meados de 92, eu usei 90% de todo o capital, o patrimônio que eu tinha lá, comprei 30 computadores, PCXT, e trouxe aqui para Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, e montei uma escola de informática. Em 30 dias eu montei uma escola com umas 30 turmas. Foi mesmo? Assim, tinha 400 e poucos alunos em 30 dias, em Pau dos Ferros. Montei a primeira escola de informática, que exatamente para preparar o mercado para poder vender computador. Para poder comprar computador. Vender computador. Então, eu visitei prefeitura do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, falando para os prefeitos que cedesse um carro para os alunos ir, porque o computador ia chegar e a prefeitura ia precisar de um computador e não tinha mão de obra. Então, vinha alunos de mais ou menos 40 a 50 cidades para essa escola em final de 92, segundo semestre de 92. Em meados de 92 eu estava na Embraer com a escola no Nordeste, a empresa em São José dos Campos, manutenção de computadores e o negócio de antena parabólica. Mas tudo engatinhando, tudo aquele que não está dando muito resultado. Ou seja, final de 92, se eu fosse encerrar, não tinha nem patrimônio, nem dinheiro em conta. Ou seja, estava só vivendo, estava se mantendo. Não, a Embraer estava financiando, o meu salário da Embraer estava financiando ainda. Então, no final de 92, eu saí da Embraer. Até difícil sair, porque era pouca gente, num grupo pequeno. Meu chefe nem quis me liberar. Aí eu consegui uma transferência para o Tucano. Para eu sair, eu consegui uma transferência para... A Embraer não queria que você saísse, né? Eu consegui uma transferência lá para o hangar do Tucano. Aí eu fui transferido para o Tucano e cheguei lá e consegui sair. Então, em 92, 93, 94, foi tudo bem difícil. Aí, a partir de 95, entre 95 e 96, aí eu chamei meus dois irmãos, que é o Francisco Estevo Salles e o Paulo Estevo, para ser sócio no mercado de antenas parabólicas. E aí eles fizeram a rede de distribuição, se engajaram na rede de distribuição de antenas sempre parabólicas. por aqui, por perto de Pereira aqui? Não, a antena parabólica já foi boa parte do Ceará, já quase na metade do Ceará, metade do Rio Grande do Norte. Nós vendemos nesses últimos... Até hoje meu irmão Francisco Estevam ainda vende. Ainda então, vende. Eu acho que isso deve estar acima de 700 mil ou 800 mil antenas. Quase 1 milhão de antenas parabólicas nos últimos 30 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma pergunta que também mudou a sua vida. Você falou que aos 16 anos, né? Foram 3 coisas importantes na sua vida. E eu queria te falar sobre internet. Quando foi que a internet apareceu na sua vida? Bom, em 96 começou em São José dos Campos internet via acesso discado, ou seja, via linha telefônica. Você ligava para um servidor, fazia aquele barulho chato. Fazia aquele barulho e fazia acesso à internet. E nesses anos todos eu estava buscando o quê? Alguma coisa para fixar mais aqui, para eu voltar, tentar voltar. Essas tentativas de montar negócio aqui é para eu voltar. Então em 96 começou a internet via discado. Só que nas cidades vizinhas aqui, as cidades tinham 50 linhas telefônicas, poucas linhas telefônicas. A linha telefônica era o preço de um carro de 3, 4 anos de uso. Então ficava difícil... A gente investia em telefone, né? Ficava difícil montar um negócio baseado na infraestrutura de telefone. Aí foi onde em 97 foi um grande desenvolvimento, 97. Eu fui fazer alguma experiência com umas placas que surgiu nos Estados Unidos, um colega trouxe, placas sem fio, Wi-Fi. Essa placa é dentro do computador. Então você colocava a placa dentro de um computador, aqui nessa sala, na outra sala, aqui a 10, 30 metros, a outra placa dentro do computador. Aí vem a curiosidade, será que é possível esses 30 metros chegar numa distância muito maior e eu fazer uma rede de internet sem cabo?
Então, no final de semana, eu colocava em cima dos carros as antenas e começava a fazer a experiência. 500 metros o negócio funcionou. Funcionou? Funcionou 500 metros. Então, no outro final de semana, 2, 3 quilômetros, funcionou. O último teste foi 57 quilômetros da Serra do Mar para a Serra Serra da Mantiqueira. Entre Serra da Mantiqueira e Serra do Mar, 57 quilômetros, funcionou. Aí já daria certo aqui Então, no interior. bom, um produto que foi desenvolvido para 30 metros de distância, eu estava já fazendo ele chegar a 57 quilômetros. Posso fazer uma pergunta? Pergunta incidental. Já existia essa tecnologia ou você criou essa tecnologia? Você pegou uma tecnologia que já existia e barateou ela, foi isso que você fez? Eu chamo de adaptação, que é você transformar caro no barato. Algo que foi desenvolvido para um fim em um outro, que é, essa placa foi desenvolvida para fazer uma rede sem fio dentro de uma casa com 30 metros de distância. Eu fui fazer uma experiência com grandes antenas, fazendo adaptação, se chegava a alguns quilômetros, chegou a 90 quilômetros. Então, naquele momento, o que eu tinha na mão? Eu tinha na mão uma tecnologia que permitia interligar em uma cidade com 90 quilômetros de distância com pouco recurso, chegar numa casa com pouco recurso, e no mercado só tinha solução de milhares de dólares para chegar na casa. Então, nós fizemos a primeira internet via rádio Brasil. A primeira internet via rádio talvez do mundo, né? Baixo custo, de baixo custo do mundo. Foi esse cara aqui, esse inventor, esse campeão que criou. Nascia aí a BrisaNet, né? Nascia a BrisaNet. Não, ainda não. Em 87, esses testes que foram feitos em São José dos Campos... 97. Era para homologar, você descobrir. É o que chamo do ano de descobrimento. E aí, em 98, já no final de 98, o primeiro desafio foi conectar onde nós estamos com Limoeiro. As operadoras só entregavam um link na internet lá em Limoeiro. Nós estamos aqui na roça, a BrisaNet nasceu aqui na roça, continua na roça e sempre vai estar como sede aqui. Nesse prédio que nós estamos, trabalha aqui 2.300 pessoas, mais umas 700 pessoas da região, nesse momento estão em todo o Nordeste, são daqui, são os itinerantes. Então são as 3.000 pessoas de um raio de 20 quilômetros de onde nós estamos. E o total de colaboradores hoje são 7.500 e agora em 24 vai entrar em mais milhares, quase 3.000. Quando você nasceu, Pereiro tinha quantos habitantes? Em 65, Pois eu vou lhe responder, tinha 6.000 habitantes. Hoje, você tem mais funcionários, bem mais, do que toda a população de Pereiro quando você nasceu. Hoje nós temos mais funcionários do que a sede do município, do que toda a população da sede do município. É invocado. Mas você já está botando o carro lá na frente dos bois. Eu ainda vou lhe fazer umas perguntinhas para chegar lá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nascia a BrisaNet, a qualidade do rádio, da internet do rádio era muito boa também, apesar de ser barato, que a gente fica, não, porque é barato, não vai ser bom. Era muito boa. Não, né? Na realidade é o seguinte, você tinha em 98, quando você conectava a internet via a tecnologia padrão, que era o ADSL, via linha telefônica, em 98 não tinha ADSL, era só uma conexão comum. Ou você estava na internet ou você estava no telefone, não funcionava os dois ao mesmo tempo. Já em 99 é que saiu a tecnologia chamada ADSL, que podia você estar na internet e continuar o telefone funcionando. E nós lançamos um produto em 98 que a conexão na internet tinha os modems que era 14400, 33 e o mais veloz era 56K. 56K. E as placas davam 600K. 24 horas, sem usar linha telefônica, sem o custo de pagar muitos usuários pagavam interurbano. Você estava aqui, quisesse a internet, você tinha que ligar para Fortaleza. Você estava pagando uma conexão interurbana ou interestadual para acessar a internet. Era muito caro. As pessoas entravam na internet, viam e-mail e desconectavam. Roberto, tu criaste um negócio que é um desejo da coletividade por um baixo custo. Tinha que dar certo, não tinha como esse negócio não dar certo. Agora, Aí o negócio deve ter crescido muito, rapidamente. Agora, o grande desenvolvimento que fica para ser até avaliado o impacto que a BrisaNet fez
Quando nós implementamos essa tecnologia de baixo custo, que ninguém fez porque na época não tinha, nós adaptamos, mas quem tinha provedores no padrão de acesso de escada começava a querer entender o que a BizNet estava fazendo. Em 2010, no Brasil já tinha próximo de uns 8 a 9 mil pequenos provedores de internet. Esse avanço rápido foi em função desse iniciado da BizNet. A BizNet estimulou, né? A BizNet estimulou a milhares de provedores também investir nesse negócio de internet rádio. A máquina, né, a máquina estatal, a burocracia sempre atrapalha o desenvolvimento das grandes criações. Nesse momento aí que você criou esse negócio maravilhoso, não existia uma burocracia? Não, tem que ter um rádio X, não, isso aqui não sei o quê. Você enfrentou algum problema nesse sentido ou não? Era liberado total e você deu asa à imaginação? Na realidade, quando nós fizemos a primeira experiência, a Anatel não tinha ainda o regulamento da telecomunicação de rede. O que foi ótimo, né? Deixou tudo liberado. Anos depois é que veio a complicação, a regulamentação. Meu amigo Roberto, aí a BrizAnet cresceu bastante e é preciso que se deixe bem claro, não é uma empresa tradicional. Essa empresa nasceu de uma ideia de um cearense que fez tudo o que ele fez, que vocês já ouviram aí, e ele teve uma ideia de transformar algo que servia para uma coisa em outra coisa muito maior, por um custo baixíssimo. E aí deu muito certo, a BrizAnet é o precursor dos grandes provedores de internet via rádio. Ela é a precursora. O Brasil deve muito a essa empresa, a esse cara aqui. Aí BrizAnet cresceu, estou indo mais na frente, cresceu bastante e resolveu abrir o capital. Né? Deixa eu até fazer uma adenda aí antes de abrir o capital. Antes de abrir o capital, a BrizNet fez outro grande salto, que é aquela tecnologia de baixo custo que foi desenvolvida para fazer uma rede, a gente chama de metropolitana. Uma tecnologia simples, mas operando como uma empresa de telecom. Mas essa tecnologia trouxe até 2010. Aí chega 2010, está um caos, porque essa tecnologia que foi desenvolvida para um fim, ela estava... a exigência do mercado era muito maior do que a tecnologia poderia fornecer. Então, é quando a BrizNet, de novo, faz uma grande mudança. Resolve fazer uma rede de fibra ótica. Levar a fibra ótica até uma casa. Em 2010, no Brasil, não tem nenhuma empresa fazendo fibra ótica até a casa, no Brasil. E praticamente, onde é que isso estava acontecendo? China, Japão, Coreia do Sul. As grandes empresas imaginavam que a fibra ótica só ia chegar numa casa aqui no Brasil em 2025. E a BrizNet resolve fazer. Em 2011, nós construímos a primeira cidade do Brasil com uma infraestrutura de fibra, levando fibra ótica, conectividade em fibra ótica até uma casa, que é Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Se adiantando por mais de 5 anos. As grandes empresas começaram a fazer fibra ótica a partir de 2017. Nós colocamos fibra ótica aqui no interior em 2011, a Avenida Paulista em 2017 estava com cabo metálico. Incrível. Não tinha fibra ótica. Mais uma inovação, né? Então, aí esse nosso movimento... Esse movimento foi trazido pelos meninos ou foi uma criação sua também? Nossa, que hoje... A equipe, né? Depois que o João Paulo Jadão entra, aí já é um grupo, está sempre aí, todo mundo alinhado com as tecnologias. A BrizNet é diferente, né? Todo mundo está muito bem alinhado e antenado. Se a gente puder medir o tamanho da sua rede em cabo de fibra ótica, você tem isso aí? Dá para dar 2 voltas na Terra, de cabo. Se for, aí dentro de cada cabo tem várias fibras. Se emendar uma fibra na outra, dá para ir na Lua e voltar. Olha aí, então, eu já fiz essa pergunta sabendo que você sabia a resposta. Então, sensacional, né? Então, assim, em julho de 21, levar uma empresa a ser listada na Bolsa, sem trazer fundo de investimento para dentro, porque normalmente fundo de investimento é que leva a empresa, entra na empresa, compra parte e leva para uma bolsa. Nós não, só pessoas locais daqui. Ao longo de 25 anos a gente foi aprendendo todas as áreas e esse grupo levou uma empresa a ser listada na bolsa. E conseguimos ser listado na bolsa
sem auxílio externo. De fundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode dizer o nome dos seus sobrinhos? É o Jordão e o... É o Jordão, Estevão e João Paulo Estevão. Jordão está à frente. Jordão, Estevão e João Paulo Estevão, parabéns para vocês. Vocês fazem parte desse grande sucesso da BrisaNet. Vocês são campeões também. Não é só o tio de vocês, não. Vocês estão juntos também. João Paulo está à frente de toda essa construção gigante, que é toda essa construção. Jordão toda à frente da... Eu estou conversando com ele, não com vocês, porque ele é o mais velho, né? Porque foi ele que começou tudo, tá certo? Mas depois vai ser com vocês. Deixa eu te fazer uma colocação aqui, se você me permitir. Você já falou em números, são 7.500 funcionários, com mais 1.000 e tantos aí que vão entrar na empresa, vai passar de 10 mil já. Próximo ano ultrapassa 10 mil. Próximo ano ultrapassa 10 mil funcionários. Quer dizer, é uma empresa que, apesar de ser de tecnologia, de telecomunicações, mas gera muito emprego. Mas para vocês saberem, quando ela abriu o capital, me corrija se eu estiver errado, a BrisaNet, sem apoio externo, chegou a ter um valor de mercado de mais de 6 bilhões de reais. Estou certo? Sim, e com o capital inicial, lá em 98, o recurso alocado para essa experiência foi equivalente a 10 mil dólares. 50 mil reais. Uma empresa que teve um capital inicial de 50 mil reais chegou a valer mais de 6 bilhões de reais. Mas deixa eu apertar sua mão de novo. Que caba danado, rapaz. Bom, meu amigo Roberto, para quem nasceu na lavoura, né? Para quem plantava para comer e às vezes nem dava para comer o que uma criança deveria comer para se desenvolver bem. Para quem brincava de bila, não tinha nem brinquedo, foi falar em brinquedos, que brinquedo? Você chegou onde chegou. Então eu imagino que você tenha realizado grandes sonhos da sua vida. Nesse ponto, você já se considera 100% realizado? Ou o José Roberto Nogueira ainda tem grandes sonhos que pretende realizar? Afinal de contas, você só tem 58 anos, você é um menino, né, para o mundo moderno. Pergunto a você, quais são os novos sonhos que o cara mais focado que eu já conheci na minha vida, que é o Roberto Nogueira, tem pela frente e que vai conseguir cumprir? Eu tenho o DNA de estar sempre buscando melhorias, sempre que essa é a evolução das coisas que ao construir, no final já dá para fazer melhor. Então nós vamos sempre buscar avançar. Nós estamos num segmento que a cada 2, 3 anos é equivalente a 20 anos de outros setores, um segmento que muda muito rápido. Então não tem esse projeto final. Nós vamos, a cada 2, 3 anos, ter uma mini onda tecnológica e a cada 10 anos uma grande onda tecnológica no nosso segmento. 1.000 quilômetros em volta nós estamos aqui, tirando ainda o Maranhão, é mais evoluído que os Estados Unidos. Olha aí, que beleza. Nós temos redes melhores e mais baratas do que os Estados Unidos. Então a BrisaNet fez com que o Brasil evoluísse no mínimo 8 anos na frente. Se não tivesse passagem, né? Iniciativa privada, né? Se não tivesse de apoio de governo. Se não tivesse a BrisaNet, o Brasil estava uns 8 anos atrasado. Porque quem levou conectividade ao interior do Brasil, que dá para melhorar, mas está razoável, foi milhares de provedores seguindo, sendo estimulado pela BrisaNet. Então, se não tivesse a iniciativa da BrisaNet, por exemplo, há 2 anos atrás, quando iniciou a pandemia, o grande problema é que as pessoas iam reclamar de ficar em casa desconectado, o Brasil afora. Não houve essa reclamação das pessoas estarem desconectadas. Então, o que a BrisaNet fez ao longo desses anos foi elevar o Brasil para um patamar e equalizado entre cidade grande e pequena. Essa evolução constante teve a questão do 5G, que foi outra pancada da BrisaNet em relação à concorrência, né? Então chega 2018, no primeiro encontro da agência reguladora para falar sobre 5G, a BrisaNet já estava lá. Já estava no evento para até ajudar no desenvolvimento. Em todos os eventos da Anatel, em todos os workshops, colaborar com a própria construção do edital de 5G, nas sugestões.
Então nós ganhamos o leilão de 5G no Nordeste e no Centro-Oeste. E no Centro-Oeste A também. gente achava que o desafio do Nordeste é pequeno, vamos colocar o Centro-Oeste. Foi pro agronegócio lá, né? Foi pro O agronegócio, Centro-Oeste né? também. Então, Menino besta. então nós vamos explorar o 5G no Nordeste e no Centro-Oeste. E olhando para o futuro, a tecnologia de fibra ótica e 5G vão estar juntas. Difícil de operar sem o 5G. Roberto, sou um pouco mais novo que você, tenho 54 anos e me sinto no auge da minha capacidade mental, criativa e de trabalho. Como é que está a cabeça e o corpo do meu amigo José Roberto Nogueira? Eu estou bem, ou seja, eu me vejo que aos 90 e tantos anos eu estou em plena operação, não dá para sair não, não vejo eu saindo da operação nunca. Queria encerrar com duas coisas, tá? Eu queria que você, com sinceridade da alma, dissesse para os nossos milhares de ouvintes e telespectadores, internautas, qual é o segredo do sucesso do José Roberto Nogueira na vida e da BrisaNet como empresa. E segundo, eu queria que você desse um recado para a juventude, para aqueles que estão lutando e que, com pouco capital, pensam que não podem crescer na vida como você cresceu. Então, é um recado para os jovens e o segredo do sucesso da BrisaNet e do Roberto. Bom, a minha recomendação sempre para quem está pensando em fazer algum empreendimento, até reforçando o que eu já coloquei aqui, escolher bem uma área que ele tenha vontade de aprender muito, se debruçar, ter profundidade naquele segmento. Eu acho que é impossível alguém montar alguma coisa só porque aquela área dá dinheiro, ele nem gosta muito, mas aquela área dá dinheiro, ele não vai ser bem sucedido. Tem que gostar. Porque vai ter pessoas que gostam muito e vai debruçar mais tempo, mais horas, é a quantidade de horas que a pessoa debruça, mas bem engajado, ou seja, bem interessado naquela área e queira ser o melhor daquele mundo que ele escolheu, ou seja, buscar ser o primeiro naquele segmento. Sempre vai ter pessoas querendo fazer o que ele faz, com pouco ou muito dinheiro, e quem tem muito dinheiro já nasce com uma vantagem muito grande. E quem está iniciando no empreendimento, a maior vantagem que ele pode ter é know-how, é conhecimento no que ele quer fazer. José Roberto Nogueira, o fundador, o criador da BrisaNet, um inventor, um cara fora de série, cuja inovação está no sangue, está no DNA dele, um empreendedor nato e que chegou onde chegou, não foi por acaso, foi por tudo que ele contou. Então, meu amigo Roberto, foi uma grande honra ter você aqui no Conexões. Sucesso total. Obrigado, aí na BrisaNet. Estamos juntos e conte com a gente sempre. Obrigado, aí vai ter novos capítulos aí a cada ano. Vamos voltar. A evolução aí grande da BrisaNet. Toda vez que tiver uma evolução tecnológica, a evolução você da vem BrisaNet. Pode acompanhar a evolução da BrisaNet, você vai ter muita novidade nos anos seguintes. Beleza. Um abraço a todos.